E aí, gente, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou o Ale. Tá começando, sabe o quê? Mais um Tô de Alta. E hoje, antes de anunciar qualquer coisa sobre o que eu achei ou não sobre a segunda temporada de The Last of Us, por favor, deixa aqui o seu joinha, vai ser muito importante pra mim. Esse é um conteúdo que eu queria trazer há muito tempo, falar há muito tempo sobre ele. Vai ter gameplay também, eu vou aparecer aqui em algum momento jogando a parte 2 de The Last of Us e depois também vou fazer alguma recapitulação com a parte 1. Mas, por favor, o seu like ajuda muito eu continuar produzindo conteúdos assim pra vocês. Bom, então tá aqui sobre o que a gente vai falar hoje. E eu quero que vocês entendam, antes de mais nada, que eu amo The Last of Us, eu sou fanzaço, acho que é um jogo que eu literalmente mais joguei na minha vida, é The Last of Us. Principalmente a parte 2 é pra mim o jogo mais incrível do mundo, não somente em termos ali gráficos, mas principalmente do roteiro e de como a parte 2 é necessária sim para a história. E eu acho que lá em 2013, quando de fato lançou The Last of Us, eu tinha uma versão porque o Yuri falava muito sobre o jogo, mas eu não dava muito bola. E eu fui começar a querer saber sobre quando tava prestes a lançar a parte 2, lá em 2020, naquele ano todo, né, meio maluco, com pandemia e tudo mais. Quando eu joguei parte 1, eu entendi o porquê que as pessoas gostavam tanto do jogo, mas quando eu joguei parte 2, eu me rendi. E aí a gente chega na segunda temporada, que já pelo teor do segundo jogo, a gente sabe que seria uma temporada difícil de fazer, não só para agradar os fãs que não conheciam The Last of Us, mas também para agradar os fãs que conheciam The Last of Us e gostam do segundo jogo, porque tem uma grande parcela que acompanha The Last of Us, gosta de The Last of Us, mas exclui o segundo jogo. Inclusive, o segundo jogo levou um grande hate na época de lançamento por conta de explorar o relacionamento lésbico da Ellie com a Dina e tocar nesses temas um pouco mais voltados ali à sexualidade, o mundo LGBTQIAPN+, mas infelizmente nem todo mundo tá preparado para a grandiosidade que é a história do segundo jogo. E aí a gente vem para uma segunda temporada que acho que nesse primeiro episódio, infelizmente, não traduziu tudo que o jogo quis trazer na primeira parte dele ali, enquanto a gente ainda tá entendendo o que aconteceu do primeiro pro segundo. Eu acho que esse primeiro episódio, ele tenta também responder isso e já adentrar no mundo da segunda temporada, né, da segunda parte, mas fez isso de uma maneira talvez não muito legal. E aí eu trouxe aqui algumas considerações. Primeiro, eu acho que tem muita informação sobre a Abby já de bate-pronto. A gente descobre tantas coisas já nos primeiros 5 minutos ali que não causa essa sensação do mistério de quando a gente acompanha, por exemplo, a Abby no jogo. Quando a Abby aparece pela primeira vez no jogo, que é bem no começo também, a gente não sabe quem ela é, não sabemos qual é a motivação dela. A primeira aparição dela, ela já vê Jackson de longe, a gente não sabe se ela tá querendo um refúgio, a gente não sabe se ela tá procurando por alguém lá dentro, e se é alguém que ela tá procurando, a gente não sabe se é o Joel, se é o Tommy, se é a Ellie. Isso já traz esse mistério logo no início do jogo. E pra mim, colocar aqueles 5 minutos introdutórios, fazendo toda aquela conexão com o momento do massacre do Joel na primeira temporada com o outro lado da história, foi meio que resumir tudo que o jogo tentou deixar escondido e liberando aos poucos. Acho que poderiam ter segurado um pouquinho. Um outro ponto também é que na primeira temporada eles fizeram escolhas incríveis de expansão do universo. No primeiro e segundo episódio eles colocaram coisas absurdas ali, não estavam presentes no jogo, talvez nem fazia sentido também estar presente no jogo, mas que pra série engrandeceu de uma maneira que, meus amigos, o primeiro episódio começando com aquele talk show entre os biólogos falando sobre como seria caso o fungo vencesse, a plateia paralisada como se eles já fossem os zumbis. Meu, me arrepia. Segundo episódio, onde começa lá com aquela infectologista lá da PQP, da Índia ou algo assim, vendo o fungo se proliferar num corpo humano e falando que aquilo ali é o fim da humanidade, que os fungos já venceram. São expansões pro universo necessárias. Diferente de colocar uma terapeuta no fim do mundo. Ah, me poupa, não. Aí vocês... Ah, não. Aí não dá. Não tem quem diga que isso foi uma boa escolha. E no final desse primeiro episódio, tem ali um behind the scenes sobre como foi feito esse primeiro episódio da segunda temporada. Não lembro se é o Craig Mazin ou se é o Neil Druckmann. Não lembro qual dos dois fala que no fim do mundo muitos traumas são absorvidos pelas pessoas e que nada melhor do que uma terapeuta pra poder ajudar isso. Ah, me poupa a terapia. Vou eu fazer. Quer dizer, não vou mais, né? Que eu tô de aula. No fim do mundo a gente quer tiro, porrada e bomba. Agora, uma terapia no fim do mundo? Não, você me desculpa. Isso junto também do filho do Tommy, que eu não faço ideia do porquê ele existe, do porquê que ele tá nessa história, tipo...
Eu também não gosto dos momentos que eles decidiram fazer ali uma certa infantilização da personalidade da Ellie. Acho que depois desses 5 anos, a gente teria que ter uma Ellie mais carregada e mais sombria. Não só dos traumas que ela já teve, mas por conta de algumas coisas que a gente vai descobrir que ela descobriu também, que, óbvio, muda a personalidade da pessoa. E muda não só quando ela tá perto do causador dessas situações todas, que seria o Joe. Muda como um todo. Isso já é no início do jogo. Quando ela abre o olho no início do jogo, a gente já sabe que ela é outra pessoa. Infelizmente não é traduzido muito pela Bella Ramsey, que teve, né, que lidar aí com essas partes do roteiro onde a Ellie é um pouquinho infantilizada. Acho que a Bella Ramsey faz um trabalho muito bom, não digo um trabalho excelente, não digo um trabalho perfeito. Tem momentos ali onde ela consegue atingir ápices inacreditáveis. Acho que tem 2 momentos ali onde a Ellie faz umas brincadeirinhas que são muito gostosas no primeiro jogo e na primeira temporada, mas nessa acho que não era necessário e não era permitido. E aí algo que eu achei inadmissível que eles fizeram foi ter feito a descontinuação de toda a cronologia de como eles contam a história no jogo. Tem muita coisa que eles anteciparam que acontece como um flashback e que tem que acontecer como um flashback para ter o peso que é ser um flashback. Quando a gente, como espectador, tá vendo aquilo no tempo real, uma cena no tempo real, a gente tem uma sensação que é uma sensação do presente, é uma sensação de acompanhar aquilo acontecendo, ter uma reação talvez de revolta, ou de amor, ou de compaixão, ou qualquer coisa do gênero, mas não perdura, não traz pra gente, como espectador, a sensação daquilo ser uma memória, daquilo ser algo tão marcante que ficou pra pessoa. Tá entendendo? Essa relação, ela não se cria. Então, por que raios antecipar aquela cena linda da festa pro primeiro episódio? Não fazia sentido. Essa cena, ela só é tão importante porque é quando a gente percebe o porquê que a Ellie tava agindo daquele modo tão ranzinza e tão odiosa pelo Joel. E não tô falando mal da cena porque é uma cena linda. Uma das adaptações mais lindas que eu já vi de The Last of Us. Cenografia, música, a participação até do Gustavo Santaolalla lá. Ele, mó resenha aqui, tocando meu ukulelezinho e tal. Mas infelizmente, pra narrativa da história, isso é uma perda gigantesca, sabe? Até pra construção de personagem mesmo, até pra gente entender as motivações da Ellie e as sensações dela naquele dia, sabe? Mas nem tudo ficou ruim nesse episódio, a gente tem cenas de ação excelentes e isso continua aqui, ó, alto nível. Quando a gente tem ali a primeira aparição do espreitador, cara, putz, acho que se equivale pra mim à primeira aparição de um instalador na série, tá? Muita gente não vai concordar e tudo bem, não tô nem aí pra isso, mas juro, eu fiquei bem ansioso, bem de cabelo em pé, com o chão caindo e tudo, meu... Excelente, sério, essa é uma das cenas que mais faz valer a pena esse primeiro episódio. Falando de atuações, pra mim a Bella Ramsey começou essa segunda temporada em um ritmo não muito legal pra personagem da Ellie. Não sei se isso é 100% culpa dela. O roteiro e direção tem um peso gigante também, como vai ser o desenrolar da história. Ela com a Dina nos jogos, nossa, forma um casal incrível, mas infelizmente acho que pelas escolhas até físicas de atrizes, parece que elas têm uma discrepância gigante de idades. Então a Dina não parece ser levemente mais velha ou mais nova. Na verdade, ela parece ser muito mais velha. Pedro Pascal, esse gostoso, continua com um semblante muito pertencente ao Joel, mas eu acho que ele ainda tá meio tímido pra ser o Joel que a gente espera que ele seja. Na segunda parte, o Joel de fato tá com outra personalidade, ele não tá tão explosivo e tão rancoroso e bravo como ele tá na primeira temporada, na primeira parte, mas acho também que essa parte do roteiro de ter levado o Joel pra terapia, que foi um tema que começou a ser tratado de uma forma interessante lá na primeira temporada, fez com que a atuação do Pedro Pascal fosse, ó... Então eu sei que eles são ótimos atores porque eu vi a primeira temporada e eu sei do que eles são capazes, mas essa segunda temporada e esse primeiro episódio me deixaram a desejar. E eu faço esse vídeo na esperança de voltar aqui fazendo a análise do segundo episódio com outras percepções, com mais certeza de que realmente essa é a série do meu coração. E caso também não seja, não vou me importar porque tem o jogo, tem a parte 2 e eu defendo todo e qualquer comentário que vai falar. Caso você queira uma história igual a do jogo, vai jogar o jogo. Essa segunda temporada começou de uma maneira meio estranha. Fico um pouco com medo, um pouco com receio, mas não vou me abalar. Na próxima semana já trago aqui a análise do segundo episódio. E eu quero que vocês me contem aqui também o que vocês acharam desse primeiro episódio. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se tem muita coisa que vocês mudariam. Eu mudaria bastante coisa, pra ser bem sincero. Mas é o meu jogo do coração e eu não vou abandonar. E temos aqui a análise do primeiro episódio da segunda temporada. Caso você tenha ficado até aqui e ainda não tenha deixado seu like, por favor, o que você tá esperando? Não vai te custar nada, bora lá. E é isso, galera, a gente se vê numa próxima. Até mais.